Ó pessoal, direto da cidade Parque Segue, Batman Oficial Floripa tá aqui comigo. Nada melhor para o aniversariante aqui, ó, ter a proteção e o abraço de um grande amigo, que é o Batman aqui. É isso aí, ok? tamo junto. Hein? Siga a gente nas redes sociais, Batman Floripa Oficial. É isso aí, tamo junto. Depois dessa visita ilustre do Batman Floripa Oficial, estamos aqui direto da cidade Parque Segue para falar para vocês da área condominial sobre gestão de água. Quem nos acompanhou nas últimas 2 quinzenas, a gente teve 2 programas específicos da qualidade de água. E agora nós vamos seguir nesse assunto que deu muitas chamadas nas redes sociais, muitos comentários. A gente está aqui hoje com o Nicolas da Conta Justa, Mediage, muito obrigado pela participação. Síndico Tiago, que teve essa situação de gestão de água agora melhorada no condomínio, e o síndico Giancarlo, que está começando a fazer uma implantação. Pessoal que está em casa, hoje nós vamos tentar tirar para vocês as dúvidas de um condomínio implantado e de um condomínio em implantação. Para que você aí na sua casa, no seu condomínio, tenha essa informação e essa coerência na hora de escolher uma empresa e o produto adequado. Nicolas, depois da galera literalmente berrar aí 15 dias com sujeira d'água, rompimento de adutora, veio muito, aflorou realmente agora a questão da medição da água, da qualidade da água. A gestão da água não é que o pessoal imagina que é só individualizar, tem todo um processo, todo um projeto disso. Esclarece para nós desde o início isso aí, Nicolas. Perfeito, João. Bom, João, hoje, né, a individualização de água ou a gestão de água, né, são coisas totalmente diferentes, tá? Quando a gente fala de individualizar um condomínio ou ter a medição individual, é quando a gente envolve o medidor de água. Aquele equipamento que fica em corredores, em residências fica na frente de casa, ou para o condomínio geral, você tem na frente do condomínio sempre esse relógio de água, né, que aí a gente chama de medição individualizada, mas gestão envolve todo um complexo que a gente considera muito parecido com uma companhia de saneamento, ou melhor, uma Casan ou um SAMAI da sua região, né? Quando a gente fala em gestão, o condomínio tem que pensar qualidade de água, fornecimento, pressão, abastecimento, reservatórios, rede de água, tudo isso envolve o que a gente chama de gestão de água, né? Então a gente sempre tenta mostrar isso para os condomínios, principalmente os condomínios com um maior complexo, isso que a gente pega condomínios desde condomínios de 10, 5 unidades até condomínios de 300, 500, 700 unidades, né? E todos eles têm problemas de água, seja ele no abastecimento, seja no bombeamento, seja no reservatório. Então a gente sempre dá esse suporte e assessoria para o condomínio entender o real problema. Um dos itens que eu passei essa semana, Nicolas, tive fazendo uma visita na última gravação com o Leandro Becker, ali no Cobrasol Center, né? E uma das coisas que a gente pegou muito é que, às vezes, a quantidade de água que entra da Casan pro condomínio não é o mesmo que é cobrado lá na administradora. Por quê? Pelo que as pessoas acham, né? Cobra demais. Pelo contrário, nas maiorias também tem os condomínios que já são individualizados, mas os hidrômetros não estão operando, né? Isso acontece bastante também, né? Acontece bastante. Que é onde dá o rombo, que entra muita água, mas na hora de cobrar, cobra-se menos e dá diferença no talão. Então, isso faz parte da gestão também, né? Exatamente. Essa questão da conta, todo condomínio tem conta de água. Isso é fato, né? Okay. Lembrando que a conta de água é uma das principais contas de valor agregado, tá? Mas quando a gente faz o comparativo do que você
faturou, ou melhor, cobrou dos moradores e depois o que você vai pagar para a Casan ou para a companhia de saneamento, tá? Sempre gera uma diferença. Essa diferença pode ser positiva, ou seja, sobrar dinheiro para o condomínio. Quando tem menos unidades habitadas, por exemplo, acontece isso. Pode acontecer isso, ou pior, negativo, que aí gera mais confusão, porque daí você tem... quando entra água e os hidrômetros não cobram a saída. Exatamente, tem esse furo, essa diferença, que pode ser a diferença novamente por área comum, isso acontece muito, uma área comum grande pode ter um consumo de piscina, que não passa dentro de um relógio, ela vai dar essa diferença, né? Agora, muitas vezes a gente tem medidores que não estão mais marcando o correto, que acontece muito também, né? As pessoas têm confiança no que enxerga e muitas vezes esquece do rendimento desse produto, desse equipamento, tá? Que eu trouxe aqui para depois a gente dar uma conversada sobre ele, né? Só um pouquinho. Esse primeiro aqui. Isso, esse primeiro. Exatamente. Né? Nicolas, eu gosto de desenhar, a gente sabe bem o que a gente está falando, mas às vezes o síndico, aquele que está lá em casa, o conselheiro, o morador, ele não tem o conhecimento técnico. Perfeito. Esse hidrômetro, né? Esse hidrômetro que eu digo, um similar desse aqui, ele tem uma borboleta de plástico rígido aqui dentro. E os condomínios, mesmo com hidrômetro individual, isso gera um desgaste. Ou seja, aquelas asinhas da borboleta que gira ali dentro, muitas vezes ou emperram, às vezes até pela qualidade da água, né? Porque como a gente teve um rompimento da adutora, uma areia, um graveto, uma folha, pode travar essa borboleta, ou até mesmo pelo excesso. A maioria dos condomínios que a gente está falando aí é de 8, 10, 15 anos. Exatamente. Às vezes, aquele desgaste natural. Daí o que acontece? Acontece o que o Nicolas falou. A Casan, vamos arredondar, tá, pessoal? A Casan botou para dentro do condomínio 10 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, desculpa. Botou 100 metros cúbicos. Só que entrou na caixa d'água 100 metros cúbicos. Só que quando desceu, os hidrômetros individuais desses prédios mais novos cobraram só 70 metros cúbicos, porque tem 2 desses antigos lá quebrado. Então hoje acontece mais de o hidrômetro não estar cobrando do que do hidrômetro estar cobrando a maior. Estou errado, Nicolas? Perfeito, exatamente isso. O que a gente chama disso tecnicamente é fadiga do medidor. O medidor tem uma norma do Inmetro que vai reger toda a parte de funcionamento desse equipamento, que tanto para a empresa A, B, C, D ou E, que fornece esses medidores, tem esse regimento padrão, né, onde ela informa que o medidor de água ele tem o padrão de fadigar, reduzir o seu consumo, melhor. Se você está sempre numa média de 10 metros cúbicos, com o passar do tempo, pode chegar a 9, 8, 7, 6, até zerar. Tem casos que o medidor trava de vez e ele não roda de jeito maneira. Então, a gente tem uma cultura muito complicada de receber o medidor e nunca mais mexer nele, nunca mais fazer a manutenção ou cuidar desse equipamento para fazer esse acompanhamento. Então, quando a gente fala um pouquinho da gestão, é importante ver a data do seu medidor. Existe, na frente do medidor, tem uma data para você saber o ano de fabricação dele. É importantíssimo você entender, tanto no medidor da Casan ou quanto qualquer medidor. À frente dele, você vai ver um ano de fabricação dele, tá? Okay. E nesse ano de fabricação, o Inmetro, por norma, regulamenta da seguinte maneira. A cada 5 anos, se faz a necessidade de verificar se o medidor está correto. Quando a gente fala se faz a necessidade, é levar em bancada, mandar para o Inmetro ou trocar, que é o mais fácil. Trocar o medidor. Jean, quantos anos de síndico profissional? Mais de 12 anos. 12 anos. Quantos tu viu ir para o cavalete? Nenhum. Pessoal, hoje o síndico ele tem que estar se atualizando todos os dias, porque todos os dias tem uma situação nova. E só somos cobrados quando síndico, quando dá o problema. Né? Eu não vou dizer o condomínio, mas o Nicolas vai saber qual é. Um dos maiores condomínios ali de Campinas, gigantesco, é o elefante de Campinas ali. A Mediage, eu estive lá essa semana, a Mediage botou um cavalete segundo na entrada, para conferir, é até brincadeira isso, né, gente? Tinha que estar o seu Adi aqui para meter o pau, nós temos um boneco, um fantoche, que é o seu Adi, que ele mete o pau aqui, hoje ele não veio. Mas para falar da nossa concessionária, porque, você ter que conferir um produto que ela entregue, é complicado. Mesmo assim, eu estive lá para conhecer o produto Mediage, foi colocado um hidrômetro segundo dentro do condomínio e viu-se que a entrada da concessionária está correta. Mas como que entra lá 1.000 metros cúbicos e é cobrado 700? Agora está sendo feita, todos os medidores estão indo para a bancada, porque é aquilo que eu falei para vocês. Entra na caixa d'água, mas às vezes em algum corredor, algum ramal, aqueles não acontecem. Né? Tiago,
você que está tomando essa liberdade agora de procurar uma empresa, conta para nós o que aconteceu no teu condomínio que houve essa necessidade realmente técnica. Lá no condomínio a gente tem 3 blocos, todos os blocos são iguais, e a gente tem um bloco específico, por exemplo, que ele consome 30% a mais. E o síndico anterior lá ficou 8 anos tentando localizar esse problema, até hoje a gente não consegue. E daí vem a história de vazamentos ocultos, vem várias hipóteses, né? Já se contratou a empresa para buscar esse vazamento, a gente tem parceria com a empresa que reduziu a quantidade de água na torneira, eles vão lá, fazem manutenção nas hidras e não consegue achar. A gente contratou o Nicolas uma época, faz o que, uns 4 meses, 5 meses, mais, né, até. E a gente fez a medição do hidrômetro da Casan, fez esse comparativo, como tu falou ali, só que lá no nosso a gente relatou que tem uns 30% de diferença de entrada. Então a gente o da Casan está 30% a mais. O antigo, eu fui pesquisar, o antigo síndico pediu a aferição do hidrômetro para a Casan. Foi feito e retornou e estava tudo correto. E agora, o que eu faço? Eu também pedi agora para trocar o hidrômetro. A casa não, vou fazer, tu entra todo aquele processo, toda aquela história, daí tu já fica até cansado até de entrar com papelada, né? Aí tu manda um negócio, eles te pedem outra coisa, manda um negócio, pede outra coisa, e a gente solicitou de novo, eles vão fazer a medição de novo do hidrômetro, vão fazer a aferição dele de novo, né? E a gente está nesse problema de tentar achar. Agora a gente contratou também, a gente colocou mais 3 hidrômetros dentro do condomínio, onde a gente vai fazer o comparativo direto, né? Para sexazonar, né? Ter pontos de informação diferentes. Hoje a gente já tem agora, a gente faz um mês que a gente botou lá dentro, e agora a gente consegue exatamente o que você estava falando, que é a gestão, não é a história de você individualizar. Porque eu, como síndico, acontece que eu tinha lá um medidorzinho lá, que era um outro equipamento, eu tinha que abrir ele todos os dias para ver se o consumo estava subindo ou não. Uma hidra estourou, disparou. O cara deixa vazar, só vou saber no outro mês. Então a gente tinha essa medição. Mas, tá final de semana na minha casa, domingo eu estou na praia, o consumo está subindo. O que o síndico tem que fazer? Sair correndo para tentar achar o tal do vazamento, porque senão no próximo mês alguém vai chegar e vai falar, por que a conta veio dessa altura? Não foi feito nada, ninguém correu atrás. Então, a gente tem que fazer a gestão disso. Quando a gente individualiza o apartamento, a gestão é do morador, que era para ser do morador, né? Porque é uma unidade autônoma, né? Exatamente, exatamente. Então, a individualização, mas o grande problema que a gente percebe ainda da cabeça das pessoas é imaginar o que era antigamente, não é o que está se apresentando hoje. A individualização não é uma coisa como você estava falando, não é uma coisa individual. É uma coisa de coletivo, realmente. É uma gestão, realmente. É uma gestão. E não é só o hidrômetro, como você falou, é a cisterna. Porque a cisterna pode ter um ladrão e está roubando água. Pode ser a caixa d'água, que também tem infiltração. Enfim, cara, tem uma série de coisas que hoje eu estou entendendo, porque a gente está tentando achar esse problema, que é quase um curso, né, que tu tem que fazer para tentar achar isso. Tiago, o Nicolas está lá no condomínio, indo lá no condomínio faz, 2 anos, né, Nicolas? Eu ainda tenho dúvidas. Imagina o morador. Então, quanto mais a gente expor essa situação e poder falar isso e mostrar para as pessoas, é importantíssimo. O Resolve Síndico, ele está aqui realmente para as pessoas dizer, é um bate-papo. É um bate-papo para que, de repente, numa besteira, numa história dessas que a gente fala, Nicolas, resolve alguém lá. Por exemplo, hoje o nosso maior consumo elétrico dentro do condomínio, depois do elevador, o que é? Motobomba? Bomba. Tem empresas de bombas que vão lá e deixam a boia regulada no 0. Ou seja, 25 mil litros vazio para depois a bomba ligar. A bomba trabalha 3 horas superaquecendo. Olha o consumo. Gente, Nicolas, se tiver melhor eu falar besteira, me ajuda. Eu sou da época que a gente regulava a boia em 1/3, que ela trabalhava 15 minutos por hora. Ou seja, trabalhava 15 minutos, descansava 45 minutos, ligava 15 minutos, descansava 45 minutos, porque tu nunca levava a bomba ao extremo. E tem empresas que vão lá e jogam a boia, estou errado, Nicolas? Jogam a boia lá que faz a bomba trabalhar 3 horas e meia a fio. É uma forma de gestão de economia, tanto do consumo consciente de água, quanto da energia. Outra coisa que João, vou falar na minha experiência de 37 prédios que eu administrei. A história que nos põe na cabeça, João, é minha frase, da porcaria da bomba automática.
porque nos vendem como automática. E na cabeça, pô, tô comprando um troço automático, para mim é melhor. Mas daí é o seguinte, o que é automático, gente? Bomba 1, enche a caixa d'água. Desligou a bomba 1, a bomba 2 enche a caixa d'água. Desligou a bomba 2, a bomba 1 enche a caixa d'água. E vai intercalando. O que acontece o dia que queima a bomba 1? A bomba 2 trabalha, bomba 1, bomba 2, bomba 1, tu nunca sabe qual queimou. O dia que queimar a bomba 2, tu está com 2 bombas queimadas. Então, na minha gestão, João, síndicofloripa.com, lá em 2004, eu botava um cartazinho do lado, bem bloquinho Flintstones, assim, sabe, Jean? Bloquinho do lado da bomba. O zelador, dia 15, bota a bomba 1. Dia 30, bota a bomba 2. Por quê? O dia que acontecesse do zelador ir lá e ligar a bomba 1 e ela engatilhar e não for, eu tenho 15 dias para trabalhar com a bomba 2. Então, assim, ó, esse tipo de coisa, quanto tu passou disso em condomínio, Jean? De chegar e ter que descobrir na dura? Algumas vezes no início, né, do trabalho, né? Hoje em dia a gente tem um trabalho todo preventivo para evitar esse tipo de dissabor, né? Mas, por exemplo, condomínio novo que a gente assume para administrar, a gente até entender o funcionamento dele e às vezes vai às escuras, né? Até entender o mecanismo dele, né? Sim, às vezes a gente passa aqui já muito síndico morador. Para mim, gente, eu estou com um síndico aqui profissional, síndico profissional também ou morador? Morador. Para mim não existe diferença entre síndico profissional e síndico morador. Para mim, João, por quê? Porque às vezes um profissional, ele é profissional por quê? Ele foi atrás de curso e conhecimento. O morador, da mesma forma ele vai. E a maioria dos síndicos profissionais, a maioria deles também começou no seu próprio condomínio. O teu foi assim também, já não? Não, o meu não foi assim. Começou pela administradora, né? Eu comecei por uma administradora e foi o pontapé inicial para começar, né, na jornada. O Gé é fora da curva, né, nesse item. Porque assim, ó, a maioria dos síndicos, sempre o laboratório do síndico profissional é a casa dele, ele começa ali. Sim, a minha ideia é exatamente por aí, né? Que eu comecei a botar na roubada, né? Aquela coisa de tu entra no conselho... Entra que tá frio, né? Entra que a piscina tá quente, entra que a piscina tá quente. Tu entra no conselho para dar uma ajudada e quando vai na próxima reunião é tu. Não, tu vai ser tu, não tem nem como avisar tua mulher, né? É o legítimo aquele que eles dão um passo para trás, né? Quer que dá um passo para frente. Não dá nem tempo de tu avisar que para tua mulher, né? E daí tu tem que pegar e tem que começar a estudar. Eu estou estudando pra caramba nesses 2 anos. Tu viu essa risadinha ao fundo que teve aí? É um cara que caiu num conselho consultivo fiscal há 16 anos. Então. Há 16 anos ele mas está no conselho consultivo. Mas ele vai ser síndico logo, então. Logo ele vai ser síndico, então. Não, cara, ele tá fugindo. Olha lá, por que ele se esconde atrás das câmeras lá? Não. E a gente acaba gostando e percebendo que tem muita coisa para melhorar. Que é isso aqui, entendeu? Que é exatamente o que a gente está conversando aqui. Não existe não ficar mais sem isso. Mais cedo ou mais tarde tem que ser feito. Porque não é só a água. A gente vê a conta também da Casan, é o esgoto, né? Então a gente está jogando literalmente água no esgoto. E pagando por isso. Sim, né? sim. Toda essa água que hoje a gente tem de desperdício lá no condomínio, além de a gente pagar, ela vai embora. Né? Ela não tem utilidade nenhuma. Então, a gestão é muito importante. E você conseguir entender e fazer, tomar a decisão certa e mais rápido. Entendeu? Tu conseguir fazer que não tenha gasto. Hoje, com essa gestão de quando começa a ter um consumo um pouco mais elevado, starta um e-mail dizendo, Thiago, tem um negócio aqui que está estranho. Tu já vai correr atrás. Sim. Mesma coisa no teu apartamento. Às vezes as pessoas fecham o apartamento e vão para a praia. Então lá na praia, mas lá na praia ele pode olhar o relatório dele, né, Nicolas? Pô, tem alguma coisa lá no apartamento, tá vazando, cara. Só vai saber quando a conta chegar. O detalhe para mim, Thiago, da água ainda é 2 coisas que nos dificultam o nosso trabalho de gestão de água. Nosso como síndico, né? Primeiro, é muito barato. Desculpa, podem falar o que quiserem, mas água é barato. Você vai ali, vou dar um exemplo, eu moro aqui do lado, aqui no bairro Madrid, a gente está gravando aqui na cidade, na academia Parque Segue, aqui na Pedra Branca, que é aqui do lado, eu moro aqui no Madrid, eu compro um galão de água por R$20. Um galão de 20 litros de água, para entregar na minha casa é R$20. A minha conta de água, um galão dura uma semana? Não, um galão de água mineral hoje dura uma semana, R$20. Eu pago a minha conta de água aqui na Palhoça, R$60 da minha casa. Na taxa de condomínio, a minha ideia é que a água fosse que nem a luz. Por que todo mundo economiza luz? Porque tu recebe uma conta individualizada. Você sabe que a conta... Cara, às vezes eu vejo a pessoa berrar que a conta passou de R$100 para R$120. Por quê? A conta é individualizada. A conta de água, ela está lá no meio do boleto da taxa de condomínio dele. E às vezes uma economia dele só,
Não gera, porque o vizinho está gastando mais. Agora, quando você individualiza a gestão e entende o consumo real, a redução vem, né, Tiago? Não, e a outra história que tu falou exatamente que vem no boleto, isso também traz uma sensação totalmente errada para o morador. Hoje no meu condomínio, o valor do condomínio é R$620. Só que daí vem as taxas de água, vem a taxa de luz, vem não sei o quê, o gás, vem tudo ali dentro. Vai para 1.100, 1.200. Pô, o nosso condomínio está alto pra caramba, tem que se fazer alguma coisa. Eles não separam o consumo da taxa de condomínio. Daí tu fala assim, não está alto. O condomínio é R$600. Só que você consome o teu gás, tu consome a tua água, porque está tudo lá dentro. Se viesse uma conta separada, era menos 110 pila que a gente paga lá, sei lá, cento e poucos reais que a gente paga de água. Era menos R$100. Ele já não ia botar a culpa no condomínio, que o condomínio é alto. Sim, entendesse? Que é a conta da luz. Ninguém bota a tua conta pessoal de luz dentro do valor do condomínio. Por quê? Sim. Porque ela vem em uma conta separada, exatamente. Então isso até pesa na ideia de quando tu vai comprar um apartamento, sabe? Valorização daquele teu imóvel. Valorização do imóvel. Exatamente, o cara vai pegar e vai falar, pô, mas teu condomínio é R$1.000 e poucos, R$1.200. Para locação, para venda? Não é 1.018, entendeu? Prejudica. Então valoriza, além de você ainda ter a história toda ecológica, tu ter o controle, ter a gestão, ainda valoriza o teu condomínio, sabe? Valoriza o teu apartamento. E tem uma situação que é muito importante aqui, é apropriado falar, que além dessa questão ecológica, né, por mais o trabalho que o síndico faça, as administradoras façam para o uso racional da água, a individualização ela se faz necessária no condomínio, porque infelizmente a gente tem muitos que pagam por poucos que gastam mais, né? Então acho que é uma iniciativa muito adequada, principalmente para os condomínios que são mais antigos também, a individualização do hidrômetro, porque aí você com certeza e com segurança vai pagar aquilo que realmente você consome no condomínio como um todo, né? O Nicolas, a gente estava conversando esses dias de uma tabela para o pessoal começar a ficar em alerta. Uma unidade simples, com um casal e um filho, até R$100 é um normal, né, Nicolas? Tem uma média, né? Então, João, na verdade, isso é bem delicado a gente dar uma média. Por quê? Porque, na verdade, a gente pega, como a gente tem já uma carta de condomínios, a gente tem desde o condomínio Minha Casa Minha Vida, condomínio né, baixa renda, até condomínios de alto padrão, por exemplo, de gerência internacional. Né? E a gente vê um retrospecto, né, não é só pelo poder aquisitivo. Né? A gente pega muitas pessoas que moram em apartamentos de baixa renda, que tomam 3, 4 banhos por dia, que tem uma conta de água de 25 metros cúbicos. E, por curiosidade, a gente pergunta, vocês têm quantos moradores? 3, 2, 4. Então, não é só a gente dizer, ó, um casal vai gastar tanto, ou 5 pessoas vão gastar tanto. Hoje a gente tem um padrão de uso de água muito diferente. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e até pegando um gancho que o Tiago comentou, essa questão de comparar consumo por número de pessoas. Consumo é uso pessoal, não é número de pessoas. Então não quer dizer que eu tenho, por exemplo, eu moro, eu e minha esposa, mas uma criança, uma filha, né? São 3. A gente gasta 8, 7 metros cúbicos. Chega naquela beira dos R$80, 80, R$85 pela taxa da casa. Mas a gente tem clientes que gastam 30 metros cúbicos. Que são o mesmo número de pessoas. Mesmo número de pessoas. Aí tu vai perguntar como que essa pessoa gasta 30 metros cúbicos. Ele pode ter um aquecedor de passagem que aumenta a pressão da água. Ele pode ter o banho mais demorado. O banho mais demorado. Eu sou um que eu entro no chuveiro 1 hora. É barba. Para lavar todo esse cabelo tem que é barba mesmo, filho. É barba. Barba que o problema assim, ó, é que vocês fazem a barba só daqui. Só daqui. Eu tenho que fazer aqui. Tá explicado. Não é o cabelo, é a barba. Mas brincadeira, João. A gente também tem casos, por exemplo, de máquinas de lavar que tem umas de 12 quilos, umas mais tecnológicas, umas que trabalham no modo rápido. Eu tenho padrões, por exemplo, de pessoas que lavam louça todo dia. Síndrome com faxina, de limpar o prédio, um apartamento todos os dias. Principalmente no Covid teve muitos aumentos de consumo de água. Então a gente tem como padrão sempre explicar para o cliente, explicar para o nosso consumidor final, não use essa comparação. Porém, uma média, né, nacional, se considera que uma pessoa usa 200 litros por dia. Isso em projeto hidráulico também é colocado. Sim, é colocado. Já existia até campanhas, né, da própria concessionária nossa aqui que passava isso uma época. Exatamente. Então, se tu multiplicar mais ou menos uma pessoa por esses 200 litros, vai dar em torno de uma pessoa 5 metros cúbicos, 6 metros cúbicos. Então, mais uma pessoa, claro,
a máquina de lavar usa para 2 pessoas, a louça usa para 2 pessoas, a gente beira ali 2 pessoas 8 metros cúbicos. E quando chega ali para 3 pessoas, de 10 a 12. É uma média. Novamente, é uma média. Mas realmente o padrão hoje está bem diferente. Ou seja, só para mim passar bem criterioso, tá, Nicolas? Uma pessoa, 5 metros cúbicos. Acrescentando em torno de 3 metros cúbicos a cada pessoa a mais. Uma média, né? Uma média. Seria uma média. Sim. Ou seja, pessoal, é só uma pessoa na casa, 5 metros cúbicos. 2, acrescenta 3 metros, mais 2, mais 3 metros e assim vai. E assim vai. Né? Isso. Hoje, a grosso modo, a gente está arredondando aqui para ter... Passou uma conta normal, acima de 120, 150 reais por unidade, existe um item de alerta, pelo menos, né, Nicolas? Sim. Sim, hoje a gente tem, né, a gente bota a conta hoje, por exemplo, da Casan, que é uma conta padrão, porque a Casan hoje ela é a maior distribuidora de água aqui do estado, né? Hoje a Casan ela tem um consumo mínimo, ou o que a gente chama de taxa de disponibilidade de água, que é a TDFI, né, e algumas pessoas já conhecem, ela tem um consumo de R$60 fixo. Hoje, se você não tiver consumo na sua residência, ou no seu condomínio, no seu apartamento, você vai pagar R$60 pela água e esgoto. Se caso do pessoal que está ouvindo hoje seja só água, seria R$30, porque é metade dessa taxa de disponibilidade. Então, quando a gente envolve mais o consumo, a gente está falando já partindo de 60, então nunca vai ser menos que 60. Então a pessoa já tem que começar a entender nisso, a sua conta. E quando começa a gerar o consumo... Usando ou não usando, vai sair de 60. Vai sair de 60. O zero hidrômetro dela é 60. Exatamente. Isso para qualquer residência, apartamento, indústria, qualquer local hoje que fornece água pela Casan, começa em 60. Então, além disso, você vai ter o seu consumo. Então, ali o metro cúbico vai ser calculado pelas tabelas da Casan. E uma residência, que é uma tabela padrão, vai sempre ser R$2 o metro cúbico consumido. Então, se você tem, eu consumi 10 metros cúbicos, é 60, mais 10 vezes 2, e depois multiplica de novo por 2 pelo esgoto. Tá? Então, a conta aí vai lá para 110, R$120, dependendo do mês, aí, se você passar para a segunda faixa, que é a partir de 10 metros cúbicos, aí a gente está falando de R$150, R$160 de água. Eu vou chamar meu amigo Jean. Jean, para nós, da área administrativa, de condomínio, sempre a água foi umas planilhas que nunca foi uma matemática exata, né, Jean? Não, isso é índice de reclamação até hoje em todos os condomínios. Uma grande dificuldade, né? Das pessoas compreenderem o que consome e o que se gasta, né? Sempre há dúvida, né? Uma questão também que o Nicolas colocou aqui, que é muito importante, né? É a questão da validade também do seu hidrômetro, né? Que de 5 em 5 anos você tem que fazer uma manutenção, né? Então tu tem que sempre trabalhar no preventivo, para poder, tem que, na realidade, trazer essa cultura do preventivo nos condomínios, para que se possam minimizar aí os impactos financeiros que ele tem, né? E voltando ali para a questão das planilhas, isso eu acho que vai ser uma discussão ad eterno, né? Porque até na individualização tem, mas é menos do que com o consumo geral como um todo. Eu vejo de fora essa situação assim, já. A gente entrega o prédio tem 100 unidades, tem 10 habitantes, vai pagar 100 taxas. Todo mundo fica feliz porque todo mundo vai pagar o mínimo. Quando o prédio começa a lotar, que daí inverte a tabela, todo mundo berra que paga mais. Exatamente. Com a gestão, não vou nem falar mais da individualização, mas com a gestão, tu vai reduzindo as sessões que pode te dar problema ou excesso de consumo. Porque lá no início, quando o prédio está vazio, tem aquelas 10 apartamentos fechados. Então, a família que está usando 20 metros cúbicos, ela vai continuar pagando os 10. Tu inverter isso, por isso que tem N administradoras que eu já passei, que os caras têm no início um superávit de arrecadação de água, no início. Né, Nicolas? Depois, com o prédio cheio, que começa a dar o transtorno. Se o cara já tiver a gestão desde o início, vai ser uma coisa justa e correta para todas as unidades. Até mesmo porque nessa modalidade de cobrança individualizada também, riscos potenciais. Por exemplo, condomínio mais velho, uma edificação mais antiga, que teve ausência de manutenção, ou pelo decurso do tempo também, né? A tubulação começa a ter um vazamento no ponto X, no ponto Y, você não localiza, por esse sistema de gestão do recurso hídrico no condomínio, você já consegue ter um plano de ação imediato para
identificar, porque geralmente ali eles têm controles e eles emitem alertas para que você vá resolver o problema em loco. Então você tem uma economia também eficaz para o condomínio, né? Não jogando contra, né, os caçadores de vazamentos, né, mas aí tu não tem, depois daquela triagem principal que você faz no condomínio para tentar detectar se é um problema de vazamento na cisterna, um problema na caixa d'água vazando pelo ladrão, na boia ou a bomba como um todo, não ter que chamar um técnico especializado em caça-vazamento para sanar um problema, né, porque tem custo, né, e tudo em condomínio tem que se pensar no quê? Entregar o melhor com o menor custo-benefício possível. Até né? porque isso geralmente não está na previsão orçamentária. Não. Então é um valor extra. Eu tenho um exemplo do prédio onde mora a tia Luzia ali, que eles estão com vazamento gigantesco há meses procurando em piscina, em área comum e tal. Se você tem uma situação dessa, que você já tem uma gestão e uma individualização dos setores de água, tu vai vendo, ó. O próprio Thiago falou, ó, lá no bloco A, eu sei que a média nos últimos 2 anos. E outra, gente, ninguém faz mágica. Isso aqui que a gente está falando é técnica, né, Nicolas? Aqui não é que nem o esquema do emagrecimento, que tu compra o remédio ali que é na hora. Não existe, o na hora não existe. Não existe. A gente está solucionando itens aí de 20... O teu condomínio tem quantos anos, Thiago? 22 anos. É isso aí que eu ia falar, 20 anos. É. Então, ninguém vai resolver o que não foi resolvido em 20 anos em uma semana com promessas. Não consegue. Cara, eu já vi cara gastar um carro, o valor de um carro, quer dizer, agora não dá mais para dizer que 20 mil é um carro, né, cara? O valor que tá os carros, o valor de uma bicicleta. O valor de uma bicicleta, a gente vai ter que dizer assim, porque o pessoal de caça-vazamento também não tem culpa, ele vem por amostragem, ele vai fazer um trabalho por amostragem. Fecha aqui, tranca ali. Não, a gente já fez tudo quanto é teste, cara. Não tem noção. Para tentar achar esse buraco ali no bloco A e não acha. Só quando a gente individualizar que a gente vai conseguir achar, entendeu? Porque não existe. A gente sabe que existe esse consumo maior, mas não consegue. Já fez de tudo. Já entrou em todos os apartamentos, fechou todas as áreas e a gente não consegue localizar. Provavelmente deve ser o hidrômetro, né? Porque a gente viu que tem essa diferença de 30%. Mas há quantos anos a gente está pagando essa conta? Entendeu? Há quantos anos isso está acontecendo? Vamos tentar ver se a gente resolve agora. Mas, e agora? Já pagamos por tanto tempo. E quantos outros condomínios estão se pagando por isso, entendeu? Não tem mais como acontecer um negócio desse. Só para voltar um pouquinho, Nicolas, é uma dúvida que eu fiquei antes que eu esqueça. Tu falou da história do pagamento mínimo, né? Dos 60. Mas em condomínio, quando faz essa individualização, que eu acho que deve ser uma dúvida para todo mundo também depois, também acontece isso? Por exemplo, o morador que fez a individualização, ele vai ter que pagar esse 60 mínimo também? Então, Thiago, hoje, por norma, isso todo mundo aqui no estado, ou, né, claro, se for outra cidade, por exemplo, como Palhoça, que não é Casan, né, da SAMAI, é outra regra. Mas no caso de vocês, a Casan, ela nos obriga, ou obriga o condomínio, ou quem administra, fazer a cobrança da seguinte maneira: taxa fixa e consumo. Nenhum condomínio pode deixar de ser cobrado essa taxa. Então, se vamos dar um exemplo, a gente individualizou o condomínio, uma das unidades não ficou o mês todo fora, 0 consumo. Ele é obrigado a pagar R$60. Até porque agora, me corrija aí, né, Nicolas? Antigamente eles usavam como taxa de consumo. Agora é uma taxa... Antes era taxa mínima. Taxa mínima. Que era aquela que tinha 10 metros cúbicos de franquia. Se tu consumisse 1 metro cúbico, tu pagava 10. Se tu não tivesse ali, tu vai pagar sempre 10. Agora eles mudaram para taxa de disponibilidade, né? Sim. Gente, a gente não é contra, porque eu acho assim, a gente tem que entender que quando a gente entra numa malha viária, né, porque nada mais é do que uma rede de água, uma malha viária de água. Então, quando tu entra naquela malha aqui, tu não está pagando só o teu dali até a base, tu está pagando a estrutura. Eu não sou contra isso, só que eu sou contra a forma de cobrança, né? Já existe cidades, tá, que quando os hidrômetros são homologados, eles vão e medem dentro do condomínio. Já existem cidades com isso. E aqui no estado ainda. E aqui no estado. Por isso que a grande guerra da nossa concessionária com os municípios é que quando os municípios se atravessam e fazem isso, né, eu acho que é o justo. Tu ir lá em cima, porque assim, ó, mas isso tem desperdício, não tem problema. Tu confere o hidrômetro de entrada principal e consome os de descida. Já que essa empresa é a responsável de água, ela teria que fazer a gestão de água. Não, mas ela nos entrega a água para nós fazermos a gestão da água.
Mais uma terceirização. Sim, com certeza. Uma quarteirização, no caso. Eu tenho uma pergunta para o Nicolas aqui. Claro. Relacionada à questão da gestão da água como um todo, né? A individualização é importante, né? Qual o parecer que tu poderia dar no entendimento dos redutores de ar, né? Porque tem muito condomínio que pega e fala, vamos lá, coloca um redutor de ar no cavalete. Eu ouço isso muito como síndico, né? Tem diversos entendimentos, né? E a Casan, por exemplo, ela é uma que aonde o condomínio coloca, ela vai lá e tira. E o investimento é alto também para esse tipo de equipamento para condomínio, né? Qual que seria a tua posição técnica a respeito desse equipamento, por favor? Então, vamos resgatar como que surgiu essa história do bloqueador de ar, né? Em 2015 a gente teve uma crise hídrica em São Paulo. Acho que todo mundo aqui soube, né? E a mídia muito forte foi em cima disso, porque a capital do Brasil praticamente é São Paulo. Hoje, se tu botar o número de pessoas que rola lá dentro, É a metrópole. então a gente viu todo mundo sem água. Então entrou naquele desespero, né? E aí vinha muito vídeo do pessoal abrindo o relógio, tirando o cano, e quando abria o relógio girando e só passando ar. Aí quando bota isso na TV, na internet, né? O povo que não entende muito acaba se preocupando. Não, eu estou pagando por ar. E aí as empresas começaram a pegar essa sacada, né? E começaram a vender então o bloqueador de ar, que na verdade é um bloqueador de fluxo, não é só de ar, tá? Tem bloqueadores, por exemplo, que a gente usa de fluxo de água para a água não retornar na tubulação, que é bem parecido com o bloqueador de ar, tá? Mas então ali surgiu então essa questão do bloqueador de ar, que tinha sim um princípio muito interessante e era efetivo para quem tinha o quê? Falta de água. E aí que o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender. Muitas regiões aqui do estado não tem falta de água. Então, se você botar o bloqueador de ar ali, você vai estar jogando dinheiro fora. E reduzindo o teu fluxo de entrada, E reduzindo que já teu é fluxo. difícil a chegada de água. Exato. Exatamente. Aí pode gerar consequência nos equipamentos, né? Sim. Isso. Eu tenho muitas perguntas que o pessoal me pergunta em condomínio. Nicolas, eu posso colocar o bloqueador de ar no meu cavalete do condomínio? No meu relógio ali interno? Pode. Tu vai jogar dinheiro fora e ainda vai reduzir a tua pressão da água na tua entrada. Outra coisa, Nicolas, que como eu trabalhei pós-venda de construtora há muitos anos, que eu aprendi também, até passar para os colegas, eu me formei em edificações porque eu cansei de ser enrolado por pseudônimas empresas que queriam vender esse tipo de equipamento. Não só esses, né? Nós síndicos, aparece o cara todo dia com uma fórmula mágica, né? O cara com a impermeabilização mágica que vai resolver. Gente, eu aprendi a duras penas. Não existe reparo em impermeabilização. O cara que chegar para você e dizer que vai resolver a impermeabilização tua com um remendozinho lá, esquece. Não existe. Foi rompido, é uma laje cheia d'água, vai demorar 3 anos para secar. Eu tenho lajes na beira-mar ali, que estão há 8 anos sendo infiltradas, terminou o vazamento e ainda não parou por causa do lençol freático. Então, os caras chegam com uma história mirabolante dessa. O que eu aprendi no curso do Senai, aqui da Palhoça, quando eu me formei, toda a nossa água, ela já está, a não ser, claro, exceções, desculpa, que é o final de rede, um morro muito alto, beleza. Mas hoje, nós em Florianópolis, eu posso dizer que 70%, 80% das nossas tubulações está pressurizada, cheia d'água. Até mais de 80%. Mais de 80%, né, Nicolas? Sim, sim. Então, assim, ó, o que acontece, Thiago? Como a água está cheia no tubo de qualquer forma, não tem como ter ar no termo. Tem a ar que é empurrada, a água que tem um certo limite, que é aceitável, tem. Né? Tanto que, às vezes, não tem água, você tira o cavalete e está lá o barulhinho. Por quê? É movimento de ar. Não é que botaram que nem todo mundo acha que bota um compressor na água lá. Nada, amigo, é uma motobomba que nem tem no teu condomínio. Então o teu condomínio está gerando ar. Porque a mesma motobomba, claro que uma proporção maior, uma motobomba de milhões de litros, mas é a mesma situação. Então o que eu aprendi no curso de Senai que eu tive? Pessoal, esse redutor de água ele não funciona, de ar, ele não funciona por quê? Você já está com um cano cheio d'água. Não tem ar ali. O que tem é a movimentação. Faltou água hoje para amanhã. Claro que aquele movimento de água. Gente, tu não enche uma garrafa d'água aí e não, ela não transborda porque entra o ar e sai.
é aquilo ali que vai acontecer momentaneamente. Estou errado? Perfeito. Ô, E Nicolas. só pegando um gancho, João. Aí a gente pegando o caso de um condomínio que tem um reservatório inferior e um reservatório superior, que falta água uma vez no ano, duas, né? Alguns casos de condomínios que faz uma limpeza, que é onde fica o reservatório sem água, não vai ter ar. Então, até as pessoas entenderem que aquilo ali é um caso especial, numa condição especial, como tu comentou, um ponto alto. É uma exceção. É uma exceção, mas como foi um alarde muito grande na época, todo mundo ainda está com isso na cabeça. E essa pergunta eu recebo quase toda a assembleia que a gente participa. Vai mediar nesse relógio? Eles perguntam. E é uma pergunta que eu também faria se eu fosse uma pessoa leiga, né? Mas como a gente, na área técnica, a gente explica, tecnicamente a gente mostra, olha, não, esse momento ele pode mediar? Pode, mas não vai ter ar na tua tubulação de água num condomínio. Outra coisa, Nicolas, desenhando bem, porque como eu falei, né, a gente que tem o Jean aqui muitos anos, o Thiago que está passando isso, tu que é técnico, eu que sou técnico, para nós, a gente está fazendo uma cartilha do ABC. Mas o cliente lá, o morador que está vendo o nosso programa, o conselheiro ou o síndico morador que não conhece, é bem claro, gente, vamos bem claro. A água que entra da Casan, ela entra para o teu reservatório cisterna, térreo geralmente, e vai para a tua caixa d'água lá em cima. Quando ela desce na plumada do teu prédio, este relógio teu, ele está cheio sempre de água. Então não tem por que usar o redutor na parte já interna de quem vai consumir. Exatamente. O externo da Casan, se tem uma dúvida, qual é a forma mais econômica? Põe um segundo relógio para ferir. Hoje, João, quando a gente está entregando um produto para o condomínio, mesmo assim a gente está indicando o condomínio ter o seu próprio medidor. É uma coisa difícil de entender ainda, porque a gente confia muito no que a gente enxerga. A gente vê o medidor da Casan, o logo da Casan, o cavalete, a gente acha que está sendo entregue o produto que tu está comprando. É que nem eu chegar no supermercado, passar na balança e, né, na máquina e ter que passar em outra máquina para ver se está realmente o peso certo, né? Mas tem que fazer, tá? Desculpa, eu tenho que usar um termo assim para o pessoal em casa entender que não é só a água hoje. Sim. Hoje a gente compra uma internet que tu não recebe aquele valor. Não recebe. Né? Então, hoje, desculpa, gente, não acredite em história da carochinha. Não custa. Hoje, vamos falar em números arredondados, um individualizador para um condomínio que ainda não está cientificamente comprovado o acordo. A gente está falando em R$400, R$500. Sim. Ok? Hoje tu fala no relógio que fica com a Casan. Que fala. Não, eu digo o famoso redutor de água comercial, que é o grande aquele. Ah, sim. É em torno de R$300. Sim. Ok? Hoje tu põe um hidrômetro desse aqui com qual valor? O de entrada de um condomínio. Hoje um hidrômetro, que é claro, quando a gente fala condomínio, a gente está falando de condomínio, hidrômetros maiores do que a gente tem aqui hoje. São os individuais. Isso. Mas A gente está falando uma média de R$500 a R$800 o hidrômetro de 1 polegada. Ou seja, tu tá botando realmente o dobro do valor do mercado de uma coisa que tu sabe que tu vai ter resultado. Exatamente. Então, esse que as pessoas em casa têm que entender. Ah, mas eu vou gastar 300 no redutor de gás. Não, tu tá gastando 300 para botar fora. Quando tu põe um relógio extra ali, tu tá aferindo aquilo ali. Outra coisa que daí bata para mim aqui, Marco, porque os nossos convidados não podem entrar em polêmica, mas eu posso. No nosso último programa, a gente achou muito estranho que a própria concessionária afere os seus hidrômetros. Então, isso nos dá uma margem de duvidar. Né? Incrivelmente, a gente tem a banca Cunha Advogados, que faz muitos processos, acompanhamentos com a gente da Casan, até por coincidência também é a banca de advogados da Conta Justa, né? É o parceiro que a gente hoje indica. Isso, entendeu? Gente, quando você tem uma rede de processos na linha da concessionária, eu pelo menos posso dizer que me deixa em dúvida uma conta. Se me deixa em dúvida a medição de uma conta, que dirá o medidor que está lá. Perfeito. João, a gente já participou de aferições, a gente chama o termo técnico de aferição em bancada, né? Okay. Hoje uma aferição em bancada é solicitada por qualquer unidade consumidora da Casan. Então, se eu tenho dúvidas do meu consumo, da minha casa, meu condomínio, claro, sou cliente da Casan, né? Okay. Eu vou solicitar para a Casan uma aferição do meu relógio, o relógio vai para a bancada da Casan, né? Infelizmente, isso é aceito pela reguladora, isso é aceito pelo Estado, que eu também não concordo literalmente como técnico, né? Mas existe possibilidade de tu fazer verificações com uma terceirizada, um Inmetro, uma bancada do Inmetro, né? Que não é a própria companhia, só que isso tem um custo. Aí, além de você ter que
ter certeza se o medidor da tua companhia que está fornecendo está correto, vai ter que pagar o custo de outro local. Eu acho complicado. Eu acho correto a Casan não fazer na bancada dela, fazendo uma bancada terceirizada, e ela pagar isso. Tudo bem, deu aprovado, ela cobrado a unidade porque foi feita aprovada e o medidor estava correto, até acho certo. Agora, deu reprovado, muitas vezes o cara vai ter que pagar, vai ter que tirar ainda se uma conta errada, porque ele vai ter que pegar todo um retroativo da conta. No caso do Thiago, muitas vezes pode ser retroativo que ele nunca mais vai recuperar. Porque como é que ele vai comprovar para a Casan que ele está 2 anos com o consumo errado? Mas aí tem mais um detalhe também que, a meu ver, né, juridicamente falando, eu acho equivocado, né? Porque a Casan, quando ela detecta que há um problema na aferição da conta, ela somente dá o desconto de 50% em 2 meses dos últimos 12 meses. Então, a meu ver, é uma ilegalidade plena, né, como um todo, por parte da companhia, né? Sim. E o custo, realmente, quando você pede uma aferição de hidrômetro, você fica com um certo receio, ainda mais sabendo que é o teu fornecedor de serviço que está aferindo um produto dele, né? Ao longo desse tempo que eu trabalho como síndico profissional, eu denoto, né, que raríssimas vezes a gente teve um deferimento por parte da Casan que ela assume que tem erro no equipamento deles, né? Eu já participei de uma construtora que eu trabalhei, que nós levamos 8 hidrômetros para a bancada da Casan. Coincidentemente ou não, eu participei de 6 aferições, 6 com erros. E as 2, por questão de horário, de agenda, eu não participei, foram aprovadas. É coincidência, né? Eu levo isso como uma coincidência, né? É coincidência, e olha que coincidência. Muito não, delicado. eu não deixo nem o Nicolas falar, porque o Nicolas é a empresa, eu falo eu, João, com o meu CREA, com o meu, né? Tiago, aconteceu comigo, na construtora que eu trabalhei, o engenheiro determinou, porque não sei se vocês sabem, né? Vou criar outra polêmica. O peão da obra é o técnico de edificações, o engenheiro só assina, né? O técnico que fala, ó, cara, deu problema, vai, faz para mim. E eu fui para a Casan na época, sempre fui muito bem atendido pelo pessoal da Casan, ali tanto aqui na 15 de novembro, quando é a base do Estreito, quanto lá como é que é o nome lá da subida da Praça do Bombeiro, lá na Emílio Blum, sempre fui muito bem atendido, tenho amigos lá, usei 2 vezes o auditório da Casan aqui na 15 de novembro, ali no Estreito, sempre sou muito bem atendido pela Casan, só que tem alguns itens que deixam a desejar. E nós, quando falando em condomínio, nós temos uma situação que o nosso mentor lá atrás falava, cara, a gente trabalha com o dinheiro dos outros, sobrou, tu tá fazendo cambalacho, faltou, tu é ladrão. Então é complicado isso, né, Tiago? O morador lá em cima não sabe, às vezes, a diferença. Quantas vezes a gente já ouviu, o síndico está ganhando o quê dessa empresa para defender ela? Daí, quando o síndico faz, né? Tu vai lá e faz um trabalho, o síndico está ganhando o quê dessa empresa? Quando tu não faz, esse incompetente não faz nada. Então, é complicado você administrar bens de outros, né? Total, cara, total. E assim, e até a minha história de entrar nesse segmento é exatamente para desmistificar isso, sair dessa ideia de valorizar o apartamento da pessoa. E essa pessoa se envolver porque aquele imóvel é dela. Porque a pessoa que... Eu fui assim também, tá? E por ser assim, eu estou tentando mudar essa mentalidade. Eu simplesmente me preocupava dentro do meu apartamento e às vezes nem dentro do apartamento a gente se preocupa direito. Diferente da minha casa de praia. Minha casa de praia eu mando cortar a grama, faço mando pintar, fico preocupado com o telhado. O meu apartamento eu não me preocupo com o lado de fora. Não me preocupo com não sei o quê. Porque tem alguém se preocupando. E quando acontece alguma coisa, o que eu vou fazer? É em cima do síndico. Pô, por que tu não fez isso? Por que eu, como morador, não fiz isso? A pergunta tem que vir antes. Tem uma infiltraçãozinha lá no canto da minha janela. Eu deixo aquilo lá, vai deixando, daqui a pouco vai lá no rodapé, daqui a pouco vai no piso. Aí o cara daí vai no de baixo. Aí o cara começa a reclamar, porque o síndico não dá manutenção no condomínio. Mas tu não viu que estava acontecendo isso? Lá em cima já. Lá em cima, entendeu? Por que não comunicou, né? Por que não foi em busca da informação? Porque é o patrimônio dele, né? Exatamente, as pessoas elas não conseguem entender isso ainda. Uma campanha forte que a gente vai fazer, que a gente já faz no Resolve Síndico aqui, participe da sua assembleia. É isso. Seja participativo. Porque nada melhor do que todas... Gente, não é para ir para a assembleia para discutir, berrar, gritar. Discussão, ela é sadia, desde que melhore o seu meio ambiente, o seu dia a dia, seu condomínio. Quanto mais pessoas forem na assembleia, mais o condomínio vai ser da sua cara. O que mais acontece?
aquelas pessoas que não vão nas assembleias são as que mais berram e incomodam nos condomínios depois. Não, e às vezes não vai em assembleia, mas passa aquela tal da rádio corredor. A rádio peão lá. É, tu vai passando a informação sem saber do que é, né? Vai passando a informação, daqui a pouco chega no ouvido do síndico, estão falando que tal coisa aconteceu assim, assim, assado. Cara, como assim? Não, vem aqui que eu vou sentar, senta aqui na mesa que eu vou te explicar o que realmente aconteceu, como é que as coisas funcionam. Aí a pessoa olha com aquele olho assim, ela, não acredito, Thiago, que aconteceu desse jeito. É assim que funciona aqui dentro do condomínio? Sim, é assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora do que aconteceu essa semana ainda. Existe uma obra num apartamento da cobertura que foi feito pelo antigo morador, o cara comprou e ele está cobrando do condomínio para se arrumar aquela obra. Foi o morador antigo que fez, não foi o condomínio. Não foi a construtora que entregou. E estava correndo por todo mundo porque o condomínio não estava dando manutenção naquela unidade, naquele ponto específico. Mas não é do condomínio. E todo mundo, pode, o Thiago não está fazendo nada pelaquela unidade, o Thiago não está... Não é minha responsabilidade. Mas já está escrito, daquela unidade. Não é da minha responsabilidade, não é um telhado que foi entregue pelo condomínio, não é um telhado, pela construtora, não é um telhado que está dentro da escritura. Da área comum. Não está. Da unidade privada. Mas a pessoa começa a passar a informação como se ela tivesse a correta, como se eu fosse o cara que é errado, que é o exemplo que tu falou. Mas, Thiago, a história legítima que a gente tem das garagens, Thiago. Exatamente. As pessoas usam a garagem devidamente e sobra para o síndico, só que a garagem é um bem individual. Exato. As pessoas não entendem. Cara, eu já passei em assembleia do morador olhar de cara feia comigo. Gente, a garagem de quem é? O IPTU de quem é? É do João. Quem resolve quem está usando a garagem é o João. Daí o que o síndico é contratado? Para a área comum. Daí a gente volta tudo ao assunto da água de novo, né, cara? Não. Né? Mas tudo isso que a gente está falando acaba voltando para a água, né? Interliga, porque as pessoas assim, não têm noção, né? As pessoas não têm noção, daí vem aquela palavra da individualização. Condomínio não é individualização, condomínio é gestão. Gestão de conflitos, exatamente. Gestão de recursos. Nicolas, passa para nós aí o que a Mediage tem feito aí nesses últimos tempos aqui na Grande Florianópolis. A Mediage está em todo o sul do Brasil, né? A Mediage está hoje sediada em Santa Catarina, né? Atuamos em todo o sul do Brasil, né? A gente tem uma representação que é a representação Conta Justa, que é hoje talvez a mais famosa no Brasil nessa ação de gestão, né? É uma ferramenta de gestão, é uma fornecedora de produtos de medição, né? Tanto medição de água, medição de gás também e medição de água quente, que é também um assunto que, novamente, se a gente falar de todo o nosso leque de ações, é muito tempo, né? Porque hoje a gente não fala só de medidor e leitura, né? Que é o que muitas vezes o pessoal fala em assunto de individualizar, lembra de medidor e lembra de leitura. O nosso assunto, quando a gente pega um condomínio, é fazer isso que o Thiago comentou, verificar vazamentos, analisar a conta. O Giancarlo também comentou a mesma coisa, que tem que ter esse acompanhamento do que está acontecendo. E a gente até brinca muito, porque quando a gente vem perguntar para a gente, eles perguntam para a gente sempre a mesma pergunta: se eu individualizar, quanto que a minha conta vai reduzir? Essa é a pergunta que sempre eu recebo e toda assembleia que a gente participa. Que é engessado, não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais benefícios do que só a redução. Exatamente. Tem valorização do imóvel, que já foi comentado, tem a gestão do vazamento, para saber quando que o vazamento está e quem é o causador. Então não é mais uma individualização, uma cobrança que vai ser para todo condomínio quando tem um vazamento, né? Então tudo isso envolve esse projeto, né? Mas se for eu vou te dar uma missão, Nicolas. Eu quero que tu entre em contato com a produção. Tá. E tu vai fazer 10 videozinhos para nós de 30 segundos. 10? Das principais dúvidas dos nossos colegas. E claro, a gente vai botar nas redes sociais para o pessoal poder alavancar e entender. Porque assim, ó, pessoal, a gente está falando de gestão de água e é muita coisa envolvida. Redução de custo é um benefício, Melhorar para o meio ambiente, para as futuras gerações, é um benefício, né? Mas tem a questão das legislações novas, como a revisão dos hidrômetros. Sim. Né? Outra coisa que eu queria te perguntar, que o nosso tempo é curto. Hoje o pessoal está com um hidrômetro mecânico e tem o outro hidrômetro também, a gente chama de medidor ultrassônico. Isso. Eu queria que tu falasse para mim rapidinho, que é uma curiosidade técnica. Tá. Claro que eu imagino que é uma tecnologia nova, custo maior, mas certeza. O custo-benefício dele, tem essa diferença realmente, Nicolas? Hoje, o medidor mecânico, ele é
se a gente colocar em porcentagem, podemos dizer aí mais de 90% das companhias públicas usam medidor mecânico, que são esses, Esses né? que a gente tem aqui na bancada. Os modelos velocimétricos que a gente chama, né? Só que com o passar do tempo a gente viu que foi feita uma necessidade de ter tecnologias melhores, né? Aí a gente entra nas tecnologias eletromagnéticas, que são tecnologias que saneamento usa, muito forte, né? Logo em sequência a gente tem as tecnologias ultrassônicas, que também é utilizado em saneamento, né, principalmente saneamento hoje, e os velocimétros continuam ainda para os residenciais, né? Mas, por exemplo, hoje uma companhia pública, quando tem um grande consumidor, uma fábrica, um condomínio muito grande, já usa eletromagnéticos ou ultrassônico. O ultrassônico, eu falo muito dele, a gente também trabalha com esse produto, né? Principalmente, lembro, essa pergunta também a gente recebe muito, principalmente em entradas de condomínio. O ultrassônico, ele pode ser colocado num apartamento? Pode. Mas aí você vai estar andando com uma Ferrari dentro de uma estrada de chão. A gente usa as analogias. Para alto consumo, né? Para alta medição. Exatamente. A gente fala principalmente em entradas, por quê? O ultrassônico tem vantagens bem fáceis de a gente lembrar e vantagens que são importantíssimas. Primeira vantagem, não mede ar. Então acaba essa dúvida do bloqueador. Acaba o fake news. Acaba. Segunda opção, ele tem a precisão muito, mas muito melhor do que esse medidor mecânico. Né? Então, se você dimensionar bem o seu medidor, porque cada medidor tem o seu tamanho, sua bitola e sua faixa de vazão. Se você dimensionar o seu medidor para a faixa certa, aquele equipamento vai ter uma precisão que vai durar muito tempo. Essa fadiga que a gente comentou no começo do programa não existe. Não existe. Ele vai sempre estar ali naquela margem. Tá? Outra questão, ele é eletrônico, digital. Mais fácil para você manusear, mais fácil também para colocar uma leitura remota, uma telemetria nesse equipamento, né? E por final ele tem uma durabilidade de praticamente de 12 a 16 anos com a bateria que ele tem interna. Ou seja, 3 vezes mais. Se for comparar claro, a regra do Inmetro, ela também rege ali que os 5 anos seja verificado ultrassônico. Mas se vai mandar para a bancada, é difícil ela reprovar. A gente tem casos, por exemplo, de um condomínio que eu acho que eu tenho um vazamento, eu acho que meu medidor está errado. Eu bato o olho, vejo que é ultrassônico, eu já falo assim, querido, pesquisa mais. Porque o teu relógio é difícil estar com problema. Né? É outra tecnologia, sim, né? Sim, é outra tecnologia. Só que a gente fala em custo, se botar em custo, vamos botar um medidor de 3/4, que é o que a gente tem no residencial. A gente está falando de um medidor que custa aí 200 a 300 reais e um medidor que custa de 1.500 a 2.000 reais. Aí tem que ter porquê esse custo, né? Sim, a gente está falando de um custo 3, 4 vezes, 5 vezes maior. Então, quando eu falo muito do ultrassônico, eu falo, condomínio é interessante ter? Mas não é todos. Não são todos. Muitas vezes você ter só o mecânico, que é o investimento mais em conta, já vai conseguir resolver o teu problema. Porque é aquela situação, desde que esteja operando e correto, é mais em conta. Exatamente. Eu queria te agradecer, né? Vai ficar... Pessoal, a produção está colocando aí embaixo para vocês aí os contatos do Nicolas, né? Você também tiver qualquer pergunta, pode entrar nos canais aí do Resolve Síndico, que a gente faz a ponte também. Nicolas, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Esse é o primeiro, vamos fazer mais, porque tem muita coisa envolvida aí. Tem novidades vindo aí para 2022, né? Da mediagem, questão de que a gente não falou de telemetria, de cobrança individualizada, está começando a ser analisado no mercado. Sim. Muitos itens ainda para a gente vir a conversar nesse próximo semestre ainda, né? Exatamente. Se a gente for botar novamente todo o assunto que a gente tem sobre água, gestão, equipamentos, a gente fica aqui até semana que vem falando. Por isso que a gente vai ter as 10 dicas do Nicolas. Vamos ter. Fechou? Então tá. Tiago, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui no Resolve Síndico, mas o nosso papo é justamente isso, é tentar facilitar para todos, com conhecimento um pouco seu, um pouco do Nicolas, um pouco meu, né? Porque o nosso mercado ele é dinâmico, a gente aprende todo dia. E eu acho que isso é a grande energia, é o nosso grande combustível para ser síndico. É isso aí, cara. Eu queria agradecer, na verdade, porque foi uma aula aqui, né? Um bate-papo e acaba sendo uma aula. E realmente tem conteúdo aí, se a gente fosse ficar conversando, acho que dava mais 3, 4 horas tranquilamente aí. Eu tenho dúvidas ainda, a gente ainda vai participar de uma assembleia onde eu vou tirar dúvidas com ele também, ele vai tirar dúvidas com os moradores ainda. Então tem muita coisa ainda e tem muita coisa para acontecer. Mas é por isso que eu bato nessa tecla, Tiago. Nós temos que contratar pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente vê no dia a dia. Contrate a empresa que você conhece. Visite um cliente dessa empresa
né? Evite os forasteiros, evite os aventureiros e, principalmente, evite o mais barato. O mais barato, eu aprendi nesta mesa aqui do Resolve Síndico. O mais barato, pessoal, é menos serviço. Tem o mais barato? Tem, mas é menos serviço. Tem o síndico mais barato, Jean? Tem, mas ele vai passar no teu condomínio uma vez por mês. Tem o síndico mais barato? Tem. Ele sozinho não consegue adequar. O Jean é um profissional que tem uma equipe hoje que trabalha com ele, mais de 20 condomínios na região. Então, assim, ó, você está tendo uma infraestrutura, você está tendo conhecimento. Qual é o síndico hoje que está olhando nós lá do outro lado, com o narizinho assim, ó, eu não perco tempo com isso. Amigo, isso aqui é um bate-papo que às vezes numa conversa simples aqui, a gente tirou uma dúvida de anos, nós que estamos na rua quebrando cabeça aí e perdendo cabelo, né, Jean? É verdade. E lembrando a retórica que tu comentou aqui, né? O barato sai caro, né? Sempre. E é sempre. essencial sempre pesquisar as empresas que vão prestar serviço para vocês nos condomínios. Não, eu sempre, fundamental. Eu quero muito agradecer a oportunidade do Nicolas estar aqui com a gente, agradecer o pessoal da casa aqui, nossos amigos da ParkSeg. Olha só, passa uma panorâmica aí, produção, olha só. Você que precisa fazer o seu evento, um treinamento técnico, um evento corporativo, precisa fazer um curso, a Academia ParkSeg aqui na Palhoça tem toda a estrutura para vocês. Salas para EAD ou a nossa cidade cenográfica para gravações. Como a gente falou hoje em sustentabilidade, nada do que a gente fazer o melhor para essas gerações que estão aqui. Jean, muito obrigado. São 15 anos aí que a gente se encontra profissionalmente. Te admiro o teu trabalho. Gostaria muito que você estivesse com a gente no Resolve Síndico. Quando tiver assuntos pendentes, passa para a gente, novas pautas. E obrigado de coração por estar aqui, Jean. Eu que agradeço aí o convite. Para mim é sempre importante essa participação, né, para entender como está o mercado condominial como um todo. Parabéns pela iniciativa aí do Resolve Síndico e sucesso na jornada. Tá bom? Amigo, muito obrigado. Tiago, obrigadão. Que seja o primeiro de muitos encontros. Nicolas, a gente se encontra aí nas assembleias, graças a Deus, todas as semanas aí, né? Pessoal, faça como a galera aqui no Resolve Síndico, toda quinta-feira às 19 horas. Faça o bem, faça alguém sorrir e cuide para que essa nova geração tenha a qualidade que a gente precisa. Até quinta-feira que vem, às 19 horas.